Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio de Schaufun Talks e hoje a gente vai falar sobre autoestima para além da estética. Até que ponto o cabelo pode influenciar na identidade de uma mulher? E quando ele deixa de existir, o que acontece? E a gente tem para falar com a gente hoje aqui uma profissional muito respeitada e muito admirada, que é a Camila, que é megarrista e que no dia a dia ouve e compartilha muitas histórias, muitas situações que vai poder contar aqui pra gente. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. E se amanhã você acordasse sem o seu cabelo e se olhasse no espelho, você ainda se reconheceria? E isso acaba sendo a realidade de muitas mulheres que passam por tratamentos, que passam por situações de saúde que levam à perda dos cabelos. Como é isso no dia a dia, Camila? Você atende muitas mulheres que passam por esses procedimentos? Sim, na verdade eu costumo dizer lá no salão que o nosso trabalho ele é além da estética, né? Então, uma frase que eu uso muito, que a gente cura dores de dentro para fora através do cabelo. E nós temos muitas clientes pós-quimioterapia, né? Com alguma patologia, e o cabelo ele devolve a autoestima da mulher, né? Eu costumo dizer que é a nossa coroa, né? Então, assim, uma mulher sem cabelo é uma mulher sem vida. Teve até um vídeo de um tempo atrás, e uma frase me impactou muito de uma cliente, que ela é pós-quimioterapia, que na hora que nós terminamos, nós viramos a cadeira. Quando é alguma situação assim, a gente tapa todos os espelhos para dar aquele impacto. E aí, na hora que nós viramos a cadeira, ela falou assim: Camila, você trouxe a minha vida de volta. Então, nunca será só um cabelo. Não é só um cabelo, né? É muito além disso. E assim, para mim é muito gratificante, né? Vai além de um serviço, né? Eu amo fazer o que eu faço, devolver essa autoestima para as mulheres, e eu agradeço a Deus todos os dias pelo dom que Ele me deu. E até chegar nessa fase, né, de colocar o cabelo, de ter a transformação, tem um acompanhamento inicial também, né? Sim. Não basta, às vezes chega lá e já quer colocar o cabelo, porque, de fato, além de ser a nossa coroa, a moldura do nosso rosto é aquilo que nos traz identidade. E aí chega já nessa ânsia, nesse desespero para colocar o cabelo, mas não pode colocar de imediato. Como que você passa por esse momento? Como que você consegue abordar isso com as suas clientes? No início da minha carreira foi um pouco mais complicado, porque justamente eu não tinha essa percepção. Eu achava que a pessoa chegava lá e já poderia colocar. Por esse motivo eu me formei em terapia capilar. Hoje eu sou terapeuta. Então tem uma análise do couro cabeludo, tem um tamanho, né, exato pra gente conseguir fazer a colocação. Se bem que é muito pouquinho, né? Assim, um dedinho assim a gente já consegue pôr. Mas a gente tem que analisar o couro cabeludo para ver se a cliente ainda não está com alguma queda. O médico tem que liberar essa colocação, né? Lembrando que, assim, para pós-quimioterapia, a gente procura colocar as micro e nanocápsulas, que ela é bem fininha, bem delicadinha, e dá para colocar na cabeça toda, mas tem que ter uma análise antes. Camila, da sua experiência, que papel que o cabelo ocupa? É só questão de pressão estética, influência de rede social? Você já falou ir para além da estética, mas que papel que ele tem nesse universo todo? Nossa, ele é muito importante. Cada realização que acontece lá dentro do salão, que às vezes eu paro assim e olho, né, depois da transformação, às vezes nem eu acredito no que foi feito ali, mesmo estando ali na minha frente. É trazer de volta aquela mulher, né? Porque às vezes ela tá perdida, às vezes até dentro de um relacionamento ou dentro da própria casa. Eu tenho relatos de mulheres que não se olham mais no espelho por conta do cabelo, que não conseguem ter um relacionamento, sair de casa. Então, assim, o cabelo, ele é muito importante. Ele é muito importante para a autoestima da mulher. E a gente, no meu caso, assim, a gente consegue identificar ainda mais depois que a gente convive ali, né? Ouve alguns relatos, vê algumas histórias e como é que eu posso dizer? Tem um impacto ali na vida da pessoa, né? Tem. É muito emocionante. Então dá pra perceber, Camila, quando a mudança no cabelo, ele não fica só na estética, ele vai pro lado emocional. Você consegue perceber isso no dia a dia? Oh, com certeza. Não tem como. É muito gratificante, né? Assim, as mulheres se emocionam, os maridos. Ontem mesmo foi o marido junto com a esposa. Aí na hora que eu tava fazendo a avaliação, ele, mas dá pra pôr aqui na frente, onde quebrou o cabelo dela. Então, assim, vai muito além, né? Que bacana. Vai muito além. E existe até uma
uma brincadeira, né? Se a gente vê nas redes sociais falando assim, que quando uma mulher muda o cabelo, ela tá pronta pra fazer uma reviravolta na vida dela. Porque ele é a nossa força, né? Ele é aquilo que nos dá esse gás pra poder transformar alguma coisa na nossa vida. Então, às vezes, quando a gente tá mudando o cabelo, a gente não tá mudando o cabelo. Que delícia! Você quer participar, meu bem? Você quer vir, Matheus? Às vezes, quando a gente tá transformando o cabelo, a gente tá mudando o cabelo, a gente tá, na verdade, a gente tá preparando para uma mudança na nossa vida. Sim. Então, eu tava dizendo que, assim, tive uma cliente e ela chegava lá para remover o cabelo e ela chegava toda eufórica. Essa cliente, ela é de Oliveira. Toda eufórica, a gente ia removendo o cabelo dela. E aí, conforme ia tirando o cabelo dela, ela ia abaixando, o semblante dela ia mudando. E aí ela se fechava quando terminava de tirar o cabelo. E aí na hora que a gente começava a colocar de novo, ela voltava, assim, é uma cliente bem divertida, falava muito, eu falava assim pra ela, Fran, o seu cabelo é sua autoestima, porque na hora que a gente tira, você muda, mesmo ela estando dentro do salão, sabendo que vai ser colocado. Ela muda por completo, ela mudava por completo. A gente tirava o cabelo, ela se fechava, ela não conversava com ninguém, a cara dela fechava, e na hora que a gente começava a pouco, ela começava a ver os cabelos, ela voltava. Olha que interessante. Não, isso é tão real que eu uso o Mega Hair tem muitos anos, desde 2014. E eu sempre usei ele bem comprido. E aí um dia eu falei, acho que eu preciso mudar, né? Tá muito comprido, já passou muito tempo, vou cortar. E diminuir o Mega Hair. Uma escolha, eu escolhi fazer aquilo, quando diminuiu, eu falei, ficou bom, gostei e tal. E aí, eu comecei logo depois a passar por um período, assim, que eu tava muito triste. Eu fazendo terapia, conversando com a terapeuta e não conseguia entender o que tava acontecendo. Por que eu tava passando por aquele período, a gente tentando entender qual era o problema. E aí, nesse meio tempo, se foram uns 15 dias, assim, eu fiz terapia. Em vez de fazer uma vez por semana, tô fazendo 2 vezes por semana, porque era uma tristeza que eu não entendia de onde vinha, porque eu tava daquele jeito. E aí, quando eu fui fazer manutenção, eu falei, vou voltar o cabelo comprido, acho que eu gosto mais. Depois, se eu preferir, eu corto de novo. E voltei o cabelo. Eu acordei, eu tava bem. Tinha passado a tristeza. E aí, eu fui conversar isso com a minha terapeuta, ela falou, não tinha um motivo, a gente não tava encontrando e eu voltei. Eu estava de novo a Nayara, normal, feliz, alegre, porque não tinha motivo, foi o cabelo. Foi uma mudança que eu quis fazer e que, ao mesmo tempo, quando eu olhava no espelho, eu não me reconhecia mais. É interessante, né? Porque eu vejo que até culturalmente, nós mulheres, somos muito ensinadas mesmo a ter o nosso cabelo como a nossa coroa ali, isso cria uma valorização pra gente. Eu mesmo amo mudar o cabelo, cada mês deixar com um cabelo diferente, e o quanto isso faz bem pra gente, né? Sim. Então dá pra gente entender, no caso da sua cliente, por exemplo, essa mudança, né? Que ela fica introspectiva, e quando coloca, volta, reacende, vem a vida aí, né? Mas mesmo diante de todo esse cenário, é muito importante a gente ter todo o cuidado jurídico nas relações, né? O cabelo, quando a gente coloca, quando a gente procura o trabalho de uma megarrista, ele é um trabalho, é um serviço que vai ser prestado e existe todos os poréns para que aquilo funcione, né? Para você ter um mega hair, seu cabelo tem que estar saudável, existe os cuidados para que aquilo permaneça na cabeça. Então, é preciso ter um termo, um contrato, precisa estabelecer as regras daquela relação. Você cuida disso lá no seu salão? Sim, como que é, Camila? Sim, assim que a cliente chega, né, nós entregamos para ela um termo, ela tem que ler, assinar, ali está descrito tudo, todos os cuidados, né, como que ela tem que fazer, o prazo para lavar, porque tudo isso influencia, né, não é só colocar um cabelo, né, ela também tem que ter o cuidado após. Eu costumo dizer que é 50% salão, 50% cliente, né, e aí nós entregamos, a cliente lê, assina, isso em todas as manutenções. Isso é importante, porque como todo serviço que é prestado, tem os riscos, né, Camila? Tem. É muito importante essa reflexão. Você vai fazer o seu trabalho, que é fazer a colocação do cabelo, mas se a cliente também não fizer a parte dela com a manutenção, Sim. com os cuidados prévios, também não vai dar certo. Não né? vai dar certo, exatamente. Camila, você tem um projeto para auxiliar mulheres, né, que passaram por esses tratamentos, que perderam o cabelo. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho desse seu projeto e me fala uma coisa também a respeito dessa questão jurídica. Você também tem esse cuidado lá dentro do projeto ou por ser um projeto social você não teve essa preocupação? De início, quando eu iniciei esse projeto, mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu não tinha. Porque eu não tinha noção da repercussão que ia ter e também não imaginei que iria dar algum problema jurídico, alguma coisa nesse sentido. Então, lá no comecinho eu não me atentei a esse detalhe, nós tivemos sim alguns probleminhas que já foi resolvido. Hoje, a mesma forma de colocação, uma cliente que não participa do projeto e a que participa é a mesma forma, ela
assina o contrato, ela lê as regras, ela se atenta aos cuidados, né? Se compromete, porque depois do contrato a gente entrega um papelzinho com os cuidados, né? Que a pessoa tem que ter em casa. E mesmo com o projeto, a gente tem esse cuidado também, apesar de ser um projeto social. E como funciona esse projeto, Camila? Quem são as pessoas atendidas? Como que vocês atendem? Então, nós procuramos escolher mulheres pós-quimioterapia, né? E eu tenho uma pessoa lá dentro... Do hospital, da Da oncologia? oncologia, aham. Essa pessoa é uma olheira para mim, então ela acaba selecionando algumas mulheres e nós fornecemos cabelo e mão de obra, né? Então, para mulheres que perdeu todo o cabelo, porque assim, tem algumas mulheres que se identificam, que Sim. perdem todo o cabelo e se identifica, né? Coloca ali um brinco, um acessório e ela se identifica. Tem mulheres que não, né? Então, nós fornecemos, né, para essas mulheres o cabelo e a mão de obra sem custo nenhum. Que bacana, que projeto interessante. Sim. Parabéns. Obrigada. As iniciativas precisam ser valorizadas, né? Ai, mas é muito lindo, gente. É muita história. Lá no seu perfil tem vídeos, tem a respeito disso. Tem. Inclusive, nós fizemos um semana passada e eu achei que seria mais uma pós-quimioterapia, né? A gente já acaba que tá habituada com algumas histórias, mas na hora que a moça chegou, uma moça nova, ela tem 20 e poucos anos, e assim, ela arrancou choro de todo mundo lá dentro do salão, porque não tem como não se emocionar, né? Então, a história dela vai estar no nosso perfil. Ela é pós-quimioterapia e ela tem um aneurisma, 2 crianças pequenas, então assim, ela é um milagre, né? E ela não estava saindo de casa por conta do cabelo. Quando ela conseguia sair, ela colocava uma peruca, mas não ficava do jeito que ela queria. E aí, na hora que nós finalizamos, que nós viramos a cadeira, ela começou a chorar. É uma história, assim, muito emocionante. Igual eu falei pra ela chama Camila também. Falei, Camila, é muito triste, mas assim, eu tô muito feliz de você estar aqui, né? Porque é um recomeço, né? Deus tá te dando uma nova chance. E ela é um milagre. Vocês vão ver a história, ela é um milagre. Que bacana. E é daqui, gente. Tem tanta gente aqui que a gente às vezes nem imagina. Como é bom poder participar do recomeço das pessoas, né? Nossa, Ser é o caminho gratificante, pra gratificante. isso, né? E eu tenho algumas que fizeram a colocação na época e hoje o cabelo já tá grande. Às vezes eu encontro na rua e falo, nossa, que tamanho de cabelo. Porque assim, o intuito do Mega Hair, a gente quer colocar, mas igual eu falo para os meus clientes, eu não quero que você use pro resto da sua vida. Se a tua intenção é seu cabelo crescer, se desenvolver, então vamos cuidar dele para ele crescer, né? Tem mulheres que falam, não, eu vou ficar de Mega Hair, eu gosto do volume e ok. Mas a intenção é sempre que o cabelo desenvolva e ela consiga usar o dela. Isso é muito interessante, Camila, essa sua abordagem, porque é uma questão estética, de aparência, a gente Sim. viu que tem outros impactos, mas não pode ser uma obrigação, né? Sim, Eu quero sim. te perguntar o seguinte, todas as pessoas que entram no seu salão, todas elas você coloca o Mega Hair? Você fala que já passaram por uma avaliação Isso. minha? Ou há casos que você dá negativa, não é possível colocar no sim, seu cabelo? Tem. Eu tive um caso que ela ia toda semana. Toda semana. Pedir pra colocar. Nossa! E assim, eu não sabia quando ela saiu o que acontecia. Depois, quando eu consegui fazer a colocação, ela veio me contar. Ela disse que quando ela virava a porta e descia as escadas, ela descia chorando. Porque eu falava que não dava. E realmente não dava, tava muito pequenininho. Não tinha Né? condição. E ela ainda tava com resquício da químio, ainda sai alguns fiozinhos. Eu falei assim, eu preciso do seu cabelo saudável, porque senão eu vou tracionar e vou prejudicar ainda mais, né? Então, tem que ter um cabelo saudável, tem que ter um couro cabeludo saudável. E assim, quando não dá pra colocar, eu não coloco. Não coloco mesmo. Até a sua posição como terapeuta capilar, eu penso que traz essa consciência, Sim. né? Que eu gostei muito dessa sua fala, né? É importante que você cuide do seu cabelo, né? Sim. Isso dá pra entender que o Mega Hair ele é uma opção, mas jamais pra esconder o seu cabelo, jamais pra Exatamente. esconder a sua essência, né? Exatamente. Tem alguns casos que às vezes as pessoas querem fazer algo que não dá, né? Por exemplo, né? Igual o meu cabelo é um cabelo crespo, eu tô com um cabelo liso hoje. Então, eu tenho que fazer uma química. Né? Então, se a pessoa não quer fazer a química e quer colocar um cabelo liso, eu não faço a colocação, porque assim... esteticamente, ela vai sair do salão e ele vai ficar maravilhoso, porque eu vou finalizar, né? Só que o que eu costumo dizer muito para as minhas clientes, o antes e depois aqui no salão, ele vai estar lindo. Ele vai estar lindo porque eu vou trabalhar para isso. Mas e a sua segunda-feira? O dia a dia. E na hora que você acordar,
né? Então, assim, eu tenho que me preocupar com isso. E o seu dia a dia, como que vai fazer? É muito importante um profissional ter essa visão, porque a gente vê tanto relato, fala assim, mas no salão tava bom, e depois a pessoa não consegue chegar no resultado do salão. Então ela precisa conseguir acompanhar. Exatamente. Até nesse ponto, Camila, você falou a respeito de tipos de cabelo, curvaturas. Hoje, o mercado ele oferece essa diversidade, você consegue fazer colocação de cabelo em diferentes tipos de curvaturas, Sim. de um liso ou um crespíssimo, como que é? Sim, mas aí, igual eu citei, né? Ou a pessoa faz o uso da química, e nós também temos o método de entrelace, que seria trançar todo o cabelo e ela fazer a colocação. Mas eu sempre indico a curvatura mais próxima do cabelo dela. Porque o que acontece? Nós temos muitas curvaturas. E, infelizmente, no mercado de cabelo, normalmente eu cacho 0, 1, 2, 3. Não passa disso. O 4 já não alcança. Então, a numeração ela é diferente do nosso, né? Então, assim, eu pego a numeração mais próxima naquela avaliação, e se eu ver que eu não tenho curvatura, eu oriento ela a fazer o uso de entrelace ou fazer algum tipo de química, deixando ela ciente que a química vai alisar, vai tirar aquela curvatura. Se ela não quiser fazer a química, a gente faz o entrelace, que aí esconde todo o cabelo dela e nós fazemos a colocação em cima. E existem várias técnicas, que é apropriada para cada tipo de cabelo, ou não, ou uma mesma técnica serve para todo mundo. Não, tem várias técnicas, né? Por exemplo, a micro e nanocápsula é a única técnica aprovada por dermatologista. Então, a maioria das pessoas pós-quimioterapia, ou que teve algum problema emocional, que teve a queda de cabelo, a gente sempre orienta as microcápsulas de início. Se é um cabelo muito, muito fino, né? Talvez um pouco quebradiço, ou às vezes a estrutura do fio não está muito legal, dependendo da técnica, por exemplo, se for uma tela ou uma fita adesiva, a gente não aconselha. Então, assim, tem que passar por uma avaliação. Não é todas as técnicas servem para todo mundo. A gente avalia, olha a estrutura do fio, olha o couro cabeludo e orienta da melhor forma. Lembrando também que dá para fazer a junção das duas técnicas também, né? Às vezes, igual uma cliente que foi lá ontem, atrás o cabelo dela estava super preenchido, super cheio, saudável. E ela tá com um pouco de quebra, ela achou que era queda, mas eu falei, não é queda, é quebra. Né? As pessoas confundem muito. Seu cabelo tá quebrando, a sua raiz está perfeita, o seu couro cabeludo tá perfeito. E aí na frente nós vamos trabalhar com as microcápsulas, para dar esse movimento para ela na frente. E atrás eu vou colocar a tela, porque o cabelo dela tá super saudável. Dá para fazer a junção. Bom, por isso que é importante ter a avaliação de um profissional, para saber o que se adequa. E eu fico com uma reflexão nesse episódio, que é o cuidar, né? Isso, cuidar do cabelo, querer mudar, querer colocar um mega hair, querer fazer uma trança. Não é só vaidade, né? Cuidar da autoestima da mulher, isso influencia diretamente no dia a dia, influencia em como nós vamos nos sentir, em como nós vamos render no trabalho, como que nós vamos nos comportar na nossa vida social. Sim. Então, a autoestima, ela vai muito além da vaidade. Sim. Por isso a importância de procurar bons profissionais como você. E a gente agradece muito, Camila, pela sua participação. Fica à vontade para deixar sua mensagem final. Eu tenho uma frase que eu uso muito lá no meu salão, que é assim, a vida é muito curta para esperar o cabelo crescer. Então, assim, as mulheres que têm vontade, né, que quer se sentir mais bonita, procure um profissional, eu estou à disposição, mas tem vários profissionais excelentes no mercado. Não deixa o tempo passar. Né? Porque é muito bom a gente se olhar no espelho e amar aquilo que tá vendo. Tá feliz, né? Tá vendo no espelho. É isso, gente. Aí, ó, fiquem cabeludos, cabeludas, cuidem, se amem, gostem do que vocês estão vendo no espelho. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo episódio. Até logo, Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.